Olá, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho e nós estamos comentando o livro do Gênesis, a criação e o Deus da criação. E se você gosta de temas bíblicos, curte, se inscreve no canal e segue o vídeo. No último vídeo nós falamos a respeito de Abraão, estávamos comentando sobre a trajetória de Abraão, sobre a sua saída do Egito e sobre a separação entre Abraão e o seu sobrinho Ló. E eles não se separaram por causa de uma briga entre eles, mas entre os seus pastores por conta dos seus bens, pois saíram do Egito muito ricos. Mas o que aconteceu depois disso? Depois disso a Bíblia não nos relata o tempo que se passou, mas Ló foi morar em Sodoma e houve uma guerra de 5 reis contra 4 reis e o rei de Sodoma ele estava envolvido nessa batalha. E Ló, como morava em Sodoma e o rei de Sodoma perdeu a batalha, ele foi levado cativo com Quedorlaomer, que foi o rei que venceu a guerra. A Bíblia então nos relata que uma pessoa escapou e veio relatar a Abraão o que tinha acontecido e que seu sobrinho Ló tinha sido preso, estava cativo com o rei que tinha vencido a guerra. Então Abraão ele toma uma atitude muito corajosa, que é armar os seus servos nascidos na sua casa, número de 318 servos, e partir para o resgate do seu sobrinho. Olhando essa situação, nós vemos que situação difícil, porque não era uma batalha comum, não era uma guerra comum, era uma guerra contra reis. E não era uma guerra que tinha se envolvido apenas um rei contra o outro, era uma guerra de múltiplos reinos que tinham se enfrentado e Abraão estava indo de encontro ao vencedor. Abraão então ele parte para essa guerra, parte para essa batalha, enfrenta essa guerra, liberta o seu sobrinho, traz o povo que tinha sido cativo, traz os bens que tinham sido levados, e a gente pode pensar em meio a uma situação dessa que, nossa, que grande feito. Alguém pode dizer, não, mas provavelmente os reis já estavam enfraquecidos, porque já vinham de uma guerra, vinham de uma batalha que eles tinham se preparado um ano para enfrentar, então eles estavam enfraquecidos e por conta disso Abraão venceu. É bem verdade que isso pode ter corroborado, pode ter ajudado para que ele vencesse essa guerra, mas se Deus não fosse com ele, os servos não poderiam vencer soldados. A gente viu também que Abraão, já sendo de idade, ele se colocou em risco nessa batalha, indo para resgatar o seu sobrinho. Mas ele não temeu. Ele tinha promessas, né? Dizem que quem tem promessas não morre. E foi e enfrentou essa batalha. Quando Abraão volta dessa batalha, trazendo os servos, trazendo os bens que resgatou, trazendo seu sobrinho Ló, então o rei de Sodoma, ele vai de encontro a Abraão e ele pede lá as almas que ele trouxe e tal, e pediu para que ele ficasse com todos os bens que ele tinha adquirido durante aquela batalha. Mas Abraão ele tem uma atitude diferente do pensamento de muitos. Talvez se fosse qualquer outro ser humano, iria achar uma boa, né? Ficar com os bens, já afinal de contas eu arrisquei a minha vida, arrisquei a vida dos meus servos para poder ir para essa batalha, então nada mais justo do que eu ficar com os bens. Mas não foi essa a atitude de Abraão. Abraão ele disse que de forma nenhuma tomaria os bens, ele apenas ficaria com o que os mancebos, os jovens, os seus servos comeram durante a batalha e somente. Não ficaria com bens de ninguém. Ele afirma que faria isso para que o rei de Sodoma não pudesse dizer que ele enriqueceu a Abraão. Apesar de Abraão não ter ficado com nada para ele, dos bens que ele trouxe da batalha, com a fazenda que ele trouxe para a batalha, ele tirou dessa fazenda o dízimo de tudo e entregou a um sacerdote chamado Melquisedeque, que era rei de Salém. A Bíblia relata que Melquisedeque era servo, sacerdote do Deus Altíssimo. E apesar do que as pessoas podem dizer acerca de Abraão ter dado o dízimo a Melquisedeque, é a única menção que encontramos na história de Abraão de que ele deu o dízimo. A Bíblia em nenhum momento diz que ele dava o dízimo constantemente, mas que ele deu em forma de gratidão por conta da batalha que venceu. Foi uma forma de ele agradecer a Deus pela batalha que venceu. Até porque até então não existia nenhum mandamento acerca do dízimo, nem nada a respeito. Então foi justamente apenas uma forma de gratidão de Abraão para com Deus. Vemos com isso que depois de Abraão ter se enriquecido, que Deus ter enriquecido Abraão depois que saiu do Egito, vemos que não teve paz apenas na vida de Abraão. Porque muitos podem pensar, não, passei pela aprovação, então não vou ter mais nenhuma prova, não vou ter mais nenhuma dificuldade e já estou aprovado. Mas com Abraão não foi assim. Abraão ele teve que enfrentar essa guerra, teve que ir atrás do seu sobrinho Ló, teve diversas dificuldades ainda ao longo da sua trajetória, que nós vamos ver nos próximos capítulos. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui para que ele não fique muito longo.
Mas se você tem gostado dos comentários que eu tenho feito aqui, se inscreve aí no canal, deixa seu like e até a próxima, se Deus quiser.